Não tenha outros deuses além de mim, pois não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagens de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu sou o Senhor. 3. Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia sagrado, conforme o Senhor Deus, seu Deus, te ordenou. 5. Honre seu pai e sua mãe, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dará. 6. Não mate. 7. Não cometa adultério. 8. Não roube. 9. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. E 10. Não cobice a mulher do seu próximo, nem sua casa, nem sua terra, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhes pertença. Isso aqui Deus escreveu com suas próprias mãos na tábua. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Querido Deus e amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu entro em Tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado. Quero Te agradecer, Senhor, por mais um dia na Sua presença, Senhor. Por esse devocional, Senhor, que dá a oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos em Teu nome para estudar a Tua palavra, Senhor. Hoje estaremos desenvolvendo, Pai, Romanos capítulo 10. Abre nossa mente, Senhor, revela-nos o que aquilo está oculto ao nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender a Tua palavra, Senhor. Ela possa fazer morada em nossos corações, que nós possamos praticá-la, Senhor. Abençoa, Pai, a nossa família, nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos, e todos aqueles, ó Pai, que confessam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pai. Abençoa a família do Fábio, Senhor, seus pais que estão lhe visitando, Senhor, que eles sejam impactados pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Que haja cura, que haja libertação, que haja perdão, que haja compreensão, Senhor. Visita também, Senhor, a irmã dele, a Patrícia, Senhor, que vai passar por uma cirurgia, Pai. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor está na frente de todas as coisas. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Vai na frente, Pai. Que essa cirurgia seja uma bênção, Senhor. Tudo transcorra de acordo com a sua vontade, Pai. O Senhor é o médico dos médicos, Pai. O Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Opera. Faz um milagre ali, Senhor. Reverte a situação. Ela seja bem atendida, Senhor. Que os médicos e enfermeiros estejam sempre prontos, Pai, a dar a melhor atenção, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Bom dia, Tamir. Bom dia. Bom dia, Pai do Senhor. Olá, Tamires, bom dia, tudo bem? Tudo bem, senhor Fábio, bom dia. Vamos lá? Vamos ler bloquinho aqui? Nós temos 20 capítulos aqui, né? 20, Capítulo 10, 21. 20 versículos, né? 21 versículos. 21 versículos. Isso. O meu aqui não tem separação, não, viu? Vamos ler Ele- todo, então, depois a gente volta, depois a gente vai volta falando, né? desafiando aí palavra por palavra, Amém. ok? Posso ler? Por favor. Romanos capítulo 10. Os judeus rejeitaram a justiça de Deus. Irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e para a sua salvação. Porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento.
Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Vou ler de novo o 2. Porque eles dão o testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirás ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo? Não é a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregas. A saber, se com tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque as Escrituras diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que crê, que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, o invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formoso são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras, até os confins do mundo. Mas digo, porventura, Israel não o soube? Primeiramente, diz Moisés: eu os meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata, mas provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos, todo dia estendi as minhas mãos. É um povo rebelde e contradizente. Amém? Ótimo. Eu li, entendi, mas eu gostaria que vocês também lessem. Agora que eu li tudo e vocês ouviram, eu gostaria que vocês lessem alguma parte e falassem a respeito do que vocês entenderam. E a gente vai discutindo aqui. Vai relatando um ao outro. Aquilo que nos foi revelado, né, nessa palavra. Romanos 10. Título lindo, né? Nossa, que texto maravilhoso. Aqui, Deus abençoe. nesse trecho inicial aqui, ó, vou ler como é que tá na minha Bíblia e a gente vai conversando aqui. Então,
Então, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Paulo está falando dos judeus aqui, né? Porém, não com entendimento. Então, Paulo também passou por isso, né? Paulo também tinha zelo por Deus, mas ele também não tinha entendimento de quem era Jesus, né? E, e aqui no 3, né? Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, toda vez que eu vejo a justiça de Deus, eu sempre lembro bondade, né? A bondade de Deus. Então, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, é procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitando a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, os judeus aqui, eles, né, infelizmente, eles iam pela lei, né, e não pela fé. Eles não acreditavam em Cristo, né? Que Cristo é o Messias, né? Vou ler mais um pouquinho aqui no trecho aqui diante, aí a gente. Ora, Moisés escreveu que o. Isso aqui é uma parte que eu tive até que. É bem complexo aqui. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Né? Então, aqui essa parte dá para entender, os cinco, né? Então, o homem que vive pela lei, então, né? O homem que escreve. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, né? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. E é, que ele está fazendo aqui é um contraste entre quem segue as leis, né? Quem acredita que é salvação pelas leis e quem acredita que a salvação é pela fé. Então, se você acredita, se a gente acredita que é pela fé, né? Então que a gente não pergunte, né? Quem subirá ao céu ou quem descerá ao abismo, né? Porque Cristo já fez, né? Nós não seremos capazes, né, de fazermos por nós mesmos. Então foi Cristo que veio né, para cá, né, à Terra, quando Deus, né, veio para cá e ele também ressuscitou, né? Então já foi feito, né? É através da fé, né, que a gente acredita nisso. A palavra está perto de ti. Opa, peraí, aqui. Tá. Porque diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é a condição para a salvação, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Não é, nossa salvação não depende do cumprimento de leis, né? Mas sim de confessarmos que Jesus é o nosso Senhor, né? E que em nosso coração a gente crer que Jesus, que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. É isso aí, mano. Bem explicado, viu? Nós sabemos que lá em Provérbios capítulo 16:4 fala que o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins. Todas as coisas para os seus próprios fins e até o ímpio para o dia do mal. Então, Deus está no controle de todas as coisas e a gente sabe aqui que aqueles que crê receberá a sua porção. E aqueles que não crê já estão separados, né, meu? Já estão separados. É praticamente aquilo que Jesus falou. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que Jesus quis dizer com essa palavra? As pessoas, muitas vezes, elas nos colocam na parede, né? Elas querem saber da gente,
a respeito do que a gente crê, do que nós somos obrigados a fazer. Ora, e eles queriam pegar Jesus nessa palavra aí também, porque eles disseram, vamos, se ele disser que é justo, que é injusto pagar o tributo, então a gente vai colocar ele contra César. Vai colocar ele contra os judeus daquela época ali, que não queriam. Mas Jesus, sabendo da pegada deles, Jesus ficou na dele. Falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, o que é que nós temos que dar a César? O que é de César. Porque toda autoridade é constituída por Deus. Então, a lei te obriga a você fazer isso, né? A você pagar os seus impostos, a pagar as suas contas. Mas e a Deus? O que é que você vai dar para Deus? O seu caráter, a sua personalidade, o seu conhecimento de Deus. Quando você conhece a Deus, você se torna santo. E quais são o trabalho do santo? Aquilo que nós vem fazendo, estudando a palavra dele. Teu irmão doente, nós vamos orar pelo irmão. Teu irmão carente, nós vamos ajudar o irmão. Teu irmão necessitado, precisando de um conselho, de uma orientação, nós vamos dar essa orientação. Quer dizer, nós estamos dando a Deus o que é de Deus. Estamos dando aos irmãos santos aquilo que Deus nos deu e que Deus nos dá, nos fornece, sem deixar de pagar o tributo a César, que é o que o mundo pede, né? Nós temos que fazer as duas coisas. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, ele fala aqui, ora, Moisés descreve a justiça pela fé e pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração, quem subirá aos céus? Cristo? Ia trazer o alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo? Isto é, a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz? Mas que diz a palavra? Está junto de ti e na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se como a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Esta palavra eu sempre falo, sabe, quando eu estou começando algum trabalho, na célula, qualquer trabalho que eu começo, eu sempre falo a respeito dessa palavra aqui. Porque quando nós cremos no sacrifício de Jesus, há uma mudança na nossa vida. Então ele diz aqui, a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Se você crê que Jesus Cristo ressuscitou, que Ele está vivo, Ele está no meio de nós. Porque Ele falou as palavras, olha, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. Então não pode haver dúvida no nosso coração de que Ele está aqui agora. Ele está aqui, está aí com você, está lá com a Tamires, está com todos aqueles que estão reunidos no nome dEle. Nós estamos aqui em 6 participantes hoje, né? O James está aí, meu filho. Bom dia, Deus te abençoe. Ruth, Deus te abençoe. Deus Então, abençoe. é importante que nós sabemos disso. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Com o coração nós cremos e com a boca nós confessamos.
Isso é importante. Não só crer no coração, mas confessar também. Para que os outros ouçam, né, o que está dentro de você. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Por quê? Porque se você crê em Jesus, há uma mudança em você. Há uma mudança no seu interior. Há uma mudança de personalidade. Ah, mas é claro que você não vai ficar 100%, né, em espírito. Vai ter um momento que você vai estar na carne. Afinal de contas, você ainda é carne ainda. Você está aqui nesse mundo, né? Mas você é perdoado, você é reconhecido, você está dentro dos parâmetros de Deus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então é onde entra o evangelista, onde entra o pastor, onde entra o pregador, né? Onde entra aquele que conhece, que passa a conhecer Jesus. E como pregarão se não foram enviados, como está escrito? Quão formoso, olha só, aqui, o galardão, né? O resultado. Quão formoso os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Quão formosos são os seus pés, meus irmãos. Quão formosos são os pés daquele que conhece Jesus, que ouviu falar dele, que o aceitou, que reconheceu ele como o Cristo. Quão formosos são os pés dessas pessoas. Mas ele fala também, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo. Pois por toda a terra saiu a voz deles, as suas palavras, até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Então Paulo está relatando aqui que nosso Senhor Jesus Cristo veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas ele diz também que todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, era essas palavras que Paulo escreveu aqui, foi justamente a luta que ele passava com o seu povo, né? O povo judeu ali, naquela região, e não queriam aceitar a Cristo como o Salvador, como Jesus o Cristo. Eu entendi assim. Amém, amados? Eu dou uma oportunidade aí para vocês que estão aí ouvindo e querem falar alguma coisa também. É maravilhado, né? Não sei se alguém quer comentar alguma coisa aí, mas essa parte é linda, né? Porque, bom, o senhor comentou aí, né? Formosos são os pés daqueles que trazem as boas novas, né? As coisas boas. Como Deus é maravilhoso, né? É, ele cuida da gente, né?
tempo todo. E é lindo também a gente ver aqui, né, como é que a gente fortalece a nossa fé, né? Tem lá em Hebreus 11, capítulo lá que fala sobre a fé, né? Mas esse trecho aqui ele é muito importante, né? Porque como é que a gente reforça a nossa fé, né? E aqui no 17 ele fala, né? Que é pelo ouvir, né? A fé é pelo ouvir, né? E o ouvir pela, né? A palavra de Deus, né? Pela palavra de Deus. Então, quanto mais a gente estuda a palavra, quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais a gente né, anda em comunhão aqui, né? Cada vez mais a gente vai reforçando a nossa fé, né? Nossa fé, o nosso escudo da fé, né? Lá da armadura de Deus, a armadura celestial, né? Uma E vem falando da pregação aqui também, né? Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, né? Rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não crerem? Como vai, né? Invocar alguém que a gente não crê, né? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem, né? Obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na tua pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Mas pergunto: porventura não ouviram? Sim, por certo. Olha lá quem ouviu. Por toda a terra, se fez ouvir a voz, a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Pergunto mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: Eu vos porei em ciúmes. Olha isso, né? Eu vos porei em ciúmes com o povo que não é nação. Com gente insensata eu vos provocarei a ira. Nossa, que palavra, hein? É, para você ver, né? Palavra, hein? Pra gente ver. O que Na acontece até minha, hoje, né? na minha versão aqui, É, versão aqui, ele fala assim, ó, provocarei seu ciúme por meio de um povo que nem sequer é nação. Eles ouviram, mas não ouviram, né? Ouviram, mas não acreditaram, né? Eles estavam tão, aqui explica, né, que eles estavam tão focados na lei que eles ficaram cegos em enxergar que tudo aquilo que a Bíblia inteira dizia que era a vinda do Messias, que era o nosso Senhor Jesus Cristo, quando chegou, eles não enxergaram, porque estavam presos à lei, só conseguiam enxergar a lei, né? E aí, até hoje, né? aqueles para quem o Senhor veio desde o princípio, tentou de uma outra forma mostrar para eles, né? Por meio do arrependimento, inclusive, né? E aí, ou seja, aceitou os gentios, trouxe os gentios, perdoou todos eles, mesmo eles sendo todos sujos, não cumprido nenhuma daquelas 600 leis, não tendo vivido, respeitado nada daquilo, recebeu a mesma graça deles que vinham. Imagina o esforço, né? Para seguir a lei. E aí ele fala, né? E mais tarde Isaías se pronunciou com ousadia: Fui encontrado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. A respeito de Israel, porém, diz: O dia todo abri meus braços para eles, mas foram desobedientes e rebeldes. Nós somos, nós somos, devemos ficar gratos, né? Porque nós fazemos parte aqui dessa turma, vamos chamar assim, né? Que não viveu embaixo das leis. Mas eles também, mesmo
tendo vivido sobre as leis, eles também são agraciados com o perdão, né? Também são agraciados pelas boas novas, desde que eles também creiam. Mas pelo que eu entendi aqui, ainda assim, Deus será misericordioso com eles, independente disso, sabe? Pelo menos Mas foi o que é eu assim hoje entendi. também. Hoje também é assim, as pessoas não aceitam as coisas que vêm de Deus, as pessoas não aceitam. Essa palavra aí também, aqui no meu rodapé aqui da minha Bíblia, ela leva eu aqui lá em Romanos 13, mais para frente um pouquinho, que fala sobre autoridade, né? Ó. Toda alma está sujeita às potestades superiores. Toda alma esteja sujeita a potestades superiores. O que são potestades superiores? São autoridades. Então, às vezes a gente não quer aceitar, porque ele fala assim, ó, pode ir lá na sua Bíblia aí, vocês abrirem lá em Romanos capítulo 3, versículo 1, e ler. Toda alma esteja sujeita a potestades superiores, porque não há potestades que não venham de Deus. E as potestades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenança de Deus, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Quer dizer, se você não aceita, você vai sofrer mais porque você não aceita aquilo que está acima de você, aquilo, né? Eu me lembro, quando eu era criança, quando eu tinha meus 10 anos de idade, eu fui. Vocês foram escoteiro. Vocês aprenderam muito lá no escoteiro. Ei, James, você foi escoteiro, você também foi, né, Samuel? Você sabe que a pessoa tem que obedecer aquela pessoa que está acima de você, o líder. Tudo tem uma liderança, né? Mas o mundo hoje, as pessoas não reconhecem isso. A gente vê nas escolas que os alunos não querem respeitar os professores. A gente vê dentro de casa que um filho não quer respeitar o pai, não quer respeitar a mãe, é desobediente, né? São, são coisas que precisam ser tratadas, são coisas que precisam se aprender, né? O, o empregado na firma, ora, você tem que respeitar o seu superior dentro de uma empresa, porque você é pago para trabalhar, para dar o seu melhor ali. Por isso que você tem que pôr na sua cabeça o seguinte: olha, eu vou trabalhar hoje e já sai contente de casa. Sai contente, porque você vai fazer a sua parte no trabalho. E, consequentemente, você vai receber, né, o seu trabalho. E Deus se agrada disso, quando você vai contente para o seu trabalho, vai cumprir a sua obrigação, né? Você vai dar o seu melhor ali. Agora, quando você está aborrecido, quando você não quer fazer aquilo que lhe é determinado, você constrange os outros. Você constrange a si mesmo. A coisa não funciona, não flui. Nós estamos aprendendo, amados. E olha, esse livro de Romanos aqui, ele é maravilhoso. Ele nos ensina muito, muito, muito mesmo, né? Está aqui. Nós sabemos que o povo judeu, eles rejeitaram a Jesus. Mas já estava escrito lá. Já estava escrito em Isaías, né? Agora, como meu filho falou, como James falou, Deus é bom. Ele perdoa, né? Ele perdoa. Ele vai perdoar. Ele vai. Só que, até você ser perdoado, você vai passar por uma consequência daquilo que você não aceitou. Vai ter uma consequência.
né? Vai ter um preço a ser pago. Você quer viver bem? Como diz aqui, né? Ó, porque os magistrados não fala aqui, porque os magistrados, né, não são terror para as boas obras, mas para as más. Quer dizer, se você está bem com você mesmo, se você está fazendo aquilo que lhe é determinado, você não tem do que temer. Se você respeita a autoridade, não tem por que temer. Pois não temer as potestades. Faze o bem e terás louvor dela. Então, quer dizer, se eles tivessem aceitado Jesus, né, não havia crucificação. Né? Não teria essa rebeldia entre eles. Porque eles viviam ali, ó. Eles viviam ali confrontando Jesus, tentando pegar em Jesus em alguma coisa que não. Eram ciúmes, sabe? Eles não aceitavam. Eles não aceitavam. E é ruim quando a gente não aceita as coisas. Sabe? É muito ruim. Muito ruim para a gente mesmo. E para os outros também. Amém? Tamires, quer falar alguma coisa, Tamires? Estou mais aqui Lucas, Tomara. Estou meditando aqui. Essa parte fala bem no começo aqui, né, seu Mário? O James comentou aí, né? De Paulo pedindo misericórdia de Deus, né? Sobre os irmãos dele, né? Então, Paulo pede aqui, né, irmãos, né? Aqui no início, né? Boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, né? São para que sejam salvos, porque lhes dou o testemunho de que eles têm zelo por Deus, né? Porém, não têm o entendimento, né? Não com entendimento. E a gente sabe que tem tanta gente né, que tem fé, né? E às vezes em ídolos, né? Que não é nem o Deus, né, Todo-Poderoso, né? E o que a gente pede para Deus é que Ele haja com misericórdia, né? Com todas essas pessoas, né? Porque são pessoas muitas vezes a gente vê a presença de Deus, né? Vê a bondade, né? Mas o que lhes faltam é o entendimento de quem realmente, né, é Deus e qual é o propósito de Deus, né? Quem é Jesus, né? O que é o significado da salvação, né? A expiação né, dos pecados e tudo aquilo que a palavra vem nos revelando, né? Mas é através da palavra, né? E infelizmente as pessoas rejeitam, né? Mas a gente sabe que Deus é misericordioso e as nossas orações é justamente por isso, né? Que a graça de Deus alcance essas pessoas também, a misericórdia deles, né? Tanto eles como a gente, isso. nossa pequenez também, né? Esses dias eu estava vendo aqui na televisão aquelas festas que tem lá no Belém do Pará, aquelas regiões do Nordeste ali, varão. Aquelas procissão, aquele povo, rapaz, sai do confim do Juda lá e vai participar daquelas festas, vários dias ali, rapaz. Mas sabe, cara, não tem como você falar assim, meu Deus do céu, o que que é isso que acontece? A fé daquele povo, meu, é uma fé assim que a gente vê, rapaz. Você precisa ver, você deve ter visto também já isso daí. As manifestações do povo católico, aquelas imagens, aquelas procissão. E, e ali acontecem milagres também. Pessoas são curadas, pessoas são impactadas pelo poder da fé, né? Vai entender. Aquelas. Agora mesmo, agora nós vamos ter aqui dia 12 de outubro, né? Que é dia da Aparecida. E aí? Você vai questionar? Você vai. A gente sabe que aquela santa, né, foi encontrada, segundo os historiadores, né, no fundo do rio, uma imagem que eles adoram. Mas não cabe a nós, amados, julgar as pessoas, né, que têm esse entendimento, que foram criados nesse
nesse princípio, graças a Deus que hoje nós conhecemos o único Deus, o Deus verdadeiro. Mas eles ainda não tiveram esse conhecimento. Então nós não podemos julgá-los, nós não podemos condená-los. Deus vai dar a cada um o seu quinhão, né? O seu galardão. Mas graças a Deus que nós conhecemos a verdade e ela nos libertou. Nós estamos aqui, se aprofundando mais ainda nesta palavra maravilhosa. Você vê que naquele tempo lá não tinha internet, né? Não tinha essas coisas que tem hoje. E os judeus ali, os republicanos, os fariseus, era fácil não, viu? Eles não queriam aceitar de jeito nenhum. A gente, Senhor, a gente vê, né? Porque quando você tá falando aí da fé, né? E a gente vê os milagres acontecendo em vários lugares, né? E aí me fez recordar lá aquele dia que eu fiquei doente lá, né? Que chegou o rapaz muçulmano e perguntou como que eu tava, né? Falei que eu tava melhor, e ele falou graças a Deus, né? Colocou a ai, mão no coração e graças a Deus. Então, e é justamente sobre isso que Paulo tá falando, né? É a misericórdia de exato. Deus pela falta de entendimento, né? Mas Deus cuida deles também, né? Cuida de todos nós, né? Deus cuida de todos, varão. Você vê uma tribo de índio, por exemplo, o que o índio conhece da Bíblia? Nada. Mas tem ali o cacique, ali o pajé, né? Que através dos conhecimentos espirituais dele, ele faz milagre ali também. Ele, ele, ele consegue, né, fazer alguma coisa ali por aqueles da tribo ali. Então, quer dizer, a gente é pequenininho, varão. A gente é pequenininho. O que nós podemos e temos é que entender as coisas, né? Procurar entender, não bater de frente, não brigar, não discutir, não achar que nós somos o dono da verdade, não. Nós precisamos, o que Deus quer de nós é a compreensão, é que nós vivemos em paz entre todos. E você vai falar para as pessoas do que você conhece, o Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas, e através do seu conhecimento você vai orar e Deus vai fazer a obra, porque é isso que tem acontecido no nosso meio. Essas coisas que Deus tem feito em nossas vidas. Ah, mas eu não consigo. Não... Você pode sim, eu posso, nós podemos. Porque a palavra de Deus nos dá autoridade. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Então, nós não podemos ficar olhando para nós mesmos, sabe? Nós somos impuros, cheios de defeito, nós não somos perfeitos. Mas quando se trata de levar a palavra, de falar de Jesus para outra pessoa, que não tem conhecimento, você pode ter certeza que Deus vai se manifestar. As pessoas vão te ouvir, porque você não está falando de você está falando de um Deus vivo. E Deus quer se tornar conhecido para essas pessoas, né? Nós temos defeito, somos pecadores, erramos todos os dias, pecamos, palavra, pensamentos, obras, mas se nós estamos em Cristo Jesus, quando nós formos acionados, quando nós percebemos que alguém precisa ouvir uma palavra da parte de Deus, Deus nos usa. Nós temos que falar. Não podemos ficar de boca fechada, não. Temos que fazer a nossa parte. Glória a Deus. Alguém quer falar mais alguma coisa? James? Eu estava refletindo aqui sobre as leis. Voltei lá em Deuteronômio 5,
a partir do 7 ali. Nem, não tenha outros deuses além de mim. 2. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagens de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu sou o Senhor. 3. Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia sagrado, conforme o Senhor Deus, seu Deus, te ordenou. 5. Honre seu pai e sua mãe, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dará. 6. Não mate. 7. Não cometa adultério. 8. Não roube. 9. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. E 10. Não cobice a mulher do seu próximo, nem sua casa, nem sua terra, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhes pertença. Isso aqui Deus escreveu com suas próprias mãos na tábua, lá no monte, e entregou para Moisés. Essas leis é o que deveriam permear, nortear o comportamento do povo que havia sido escravo por 400 anos no Egito, né? E Deus os libertou ali usando Moisés. E como eles já estavam ali há gerações absorvendo a cultura ali dos egípcios, né? Adoração a vários deuses, enfim. Deus vem lembrá-los de quem é Ele, de quem Ele era, e dando ali as diretrizes para eles quando entrarem na Terra Prometida, quando eles chegassem lá na Terra Prometida. E aí eu estava pensando aqui, dessas 10, derivaram para 638, se eu não estiver enganado, mais de 13, 600, né? 613. 13. 613. 613 leis. Quer dizer, Deus criou 10. Os homens criaram mais 600 leis. Sobre essas 10 aqui, eu creio que o homem poderia viver, né? Agora, sobre essas Sabe, 613, eu estava aqui nossa, pensando, né? só Jesus Cristo mesmo, né? Só Jesus Cristo mesmo. Mas Eu essas estava aqui pensando. 613 foram Deus que criou, não foi? Foi Deus que enviou para Moisés, né? Ou foi da Olha, cabeça de Moisés? Acho que não, né? que eu saiba, foi essas aqui que Deus escreveu, né? Eu acho que depois foram acontecendo ali situações que foram obrigando as pessoas a serem mais específicas, assim como acontece na nossa lei hoje. A gente tem a Constituição e aí de repente as pessoas têm uma interpretação da Constituição criativa ali e aí é obrigado a você criar uma outra lei, algo mais específico para poder contornar aquela situação que deu margem de interpretação ali. E aí vai se criando essa teia, né? Eu agora estou falando aqui, Essa né? teia de aranha. Essa teia onde você vê, pega nas empresas, por exemplo, né? Você tem mais de, sei lá, 3.000 diretrizes. É quase impossível uma empresa não incorrer em nenhuma falha ali no cumprimento da lei, mesmo tendo departamentos inteiros ali dedicados ao cumprimento da lei, né?
saindo aí da plataforma da empresa, né, de negócios, enfim, você tem todo o restante da vida, né? Você tem toda a esfera ali, enfim, eu acho que é isso que aconteceu. E Então, tinha, eu estava vendo aqui, né? Se a gente for analisar que fala a respeito de Deus, um fala Javé, Alá, Deus, Jeová, e tantos outros nomes, rapaz, que é dado a Deus, que se você for analisar, não é que fica difícil você fazer um prognóstico, ou você... São tantos os nomes que é melhor você ficar em silêncio, né? E não ficar, não criticar, não debater, porque cada um sabe de si, né? Cada um de nós vamos dar conta de si a Deus. Seja qual for o nome que a pessoa dá a ele, né? Eu Mas diz tenho... aqui que Desculpa, Silmar, se você tivesse terminado. Não, não, pode falar. Não, eu só estava buscando aqui que as leis é o chamado a Torá, né? E aí fala que tanto os mandamentos, os 10 mandamentos, como as outras demais leis, elas foram inspiradas pelo Espírito Santo, inspiradas por Deus também, reveladas através de Moisés. Mas a gente sabe que as leis, o intuito dela era guiar os homens, né? Tirar da perdição, revelar o que era pecado, né? Revelaram que é pecado. Só que eles levaram muito a sério, né? Muito a sério não, né? Era para ser levado a sério, né? Até que Jesus não veio para abolir as leis, né? Ele veio para cumprir as leis, né? Mas mostrar que o mais importante é a fé, né? A fé. E se tivermos a fé no lugar certo, essas leis serão cumpridas automaticamente, né? Mas não por meio de rituais, né? Mas através do amor, da misericórdia, né? Mas essas leis foram inspiradas por Deus porque era uma época onde os homens eram totalmente perdidos, né? Não sabiam o que era certo fazer e o que era errado, né? Então os 10 mandamentos, como o James falou, não foi suficiente, né? Aí vieram as tantas leis aí, e aí depois Jesus deixou só duas, né? E amar a Deus sobre todas as coisas e amar, né, o próximo como a si mesmo, né? Depois acho que tem um outro Sim, capítulo que fala, né, amar ao próximo como eu vos amei, né? Que aí sobe a régua mais ainda, né? perfeito. Deu a vida dele por amor de nós. Mas até então, a pessoa não conhecer, né? Ela vai lutando aí. Você vê que começou lá, quando Deus escolheu um povo. Deus escolheu um povo para ser o seu povo, para ser exemplo, para ser seguido, né? Deus escolheu. E foi lá, aquele povo ficou lá 400 e tantos anos lá no Egito, e ali quase se apagou tudo, mas depois Deus fez aquelas pragas lá no Egito. Deus permitiu que o coração do faraó fosse endurecido, né? Causando todas aquelas pragas. Foi tudo permissão de Deus, para que o povo entendesse, para aquele povo que estava ali, compreendesse que realmente existia um Deus, e que esse Deus tinha um propósito com esse povo que estava ali, né? Porque não era simples aquele povo há tanto tempo ali, de repente seguir Moisés, porque Moisés falou: eu vim libertar o meu povo, né? O povo não ia assim, de qualquer jeito. Tinha que haver aquele movimento todo, aquelas 10 pragas, para que o povo começasse a ver, enxergar que realmente o Deus de Moisés era o verdadeiro Deus. Então, até isso é o trabalhar de Deus na vida do ser humano. E depois leva aquele povo para o deserto, né? E no meio do caminho, antes de chegar no deserto, na beira do mar lá, o mar
o povo veio atrás, os egípcios veio atrás para levá-los de volta. E Deus fez aquele grande milagre, abriu o mar para que eles pudessem passar. Né? Tudo isso vai, né? E depois que passaram o mar, que parecia que estava tudo calmo, e aí? O povo ia morrer de sede, foram tomar água amarga. E foi, não. Aquilo que era para passar em 40 dias, levou 40 anos para chegar nessa terra prometida. E aquele povo que saiu de lá do Egito, ele não chegou lá. Somente dois chegaram, Josué e Caleb. O resto ficou tudo no meio do caminho, até Moisés não entrou na terra prometida. Então, amados, são coisas que a gente vai vendo, vai analisando, vai percebendo que o trabalhar de Deus é grande e infinito, para que nós possamos compreender quem é Deus realmente em nossas vidas. E o tempo passou. Amanhã tem mais. Ô, glória. Amém. Quem ora por nós hoje aí? Glória a Deus. Ontem foi maravilhoso. Teve um encontro lá na igreja, né? À noite. Tem uma vez por mês. E essa semana, e era pra ter sido a semana passada, e não foi a semana passada, mudou pra essa semana porque a igreja lá, o templo estava ocupado. E aí tinha um irmão lá, e eu tava lembrando que eu tava do lado dele orando, e tava, nossa, derramando ali pra Deus, porque é aquela época que tava passando aquela confusão aqui em casa, né? E pedindo pra que Deus tocasse o coração da minha esposa, tudo. E aí ontem eu tava lá mostrando o vídeo do batizado dela pra ele. Falei, nossa, meu, olha que bênção, né? A gente ali te entregando pra Deus ali, pedindo, né? Suplicando e Deus abençoando, né? E, nossa, maravilha. Como Deus é bom. Me fez lembrar, sabe do quê? Do Paulo Vieira, quando ele fala assim, Fábio, mudanças acontecem rápido. Meu irmão foi muito rápido, cara. Você tem noção? Assim, não foi fácil, né? Mas foi rápido, cara. Tem noção, cara? Eu não imaginava, cara. Eu achei que ia demorar mais. Graças a Deus, cara. Graças a Glória a Deus. Deus. Nossa, Glória a Deus. e que paz, cara, que eu tô vivendo na minha casa. Porque não existe mais opressão sobre estudar a palavra, cara. Fico feliz de ver todo dia pela manhã, ela senta com a Bíblia ali, e não é um livrinho que ela tá lendo a palavra, pegando a Bíblia, estudando a Bíblia. Nossa, é uma bênção. E ver sim, essa noite eu fiquei a noite toda agradecendo, porque literalmente ela tá vivendo o primeiro amor, cara, que tem a coisa mais gostosa que a gente viver esse amor que Deus, né, no nosso coração e sentir e fazer ele transbordar, né? Transbordar pela boca, pelos atos, né? É maravilhoso, né? Maravilhoso. E seus pais, cara? Que bens. Quando eu reconheci seus pais lá ao seu lado, lá no vídeo, falei, meu Deus do céu, olha só. E esse negócio que você falou, né? Da dona Marlúcia, sua mamãe, sentir paz na sua casa, cara, isso é bênção demais. Isso é muita bênção, cara. Glória a Deus. É, meu irmão. E o melhor ainda está por vir, viu? E são 2 meses de idolatria. O pastor trouxe algo muito forte no último culto, porque falando sobre, né, nossas crenças, crer em imagens, enfim, coisas que a gente sabe claramente o que é dito como idolatria, mas para muitos não tem nem entendimento do que é isso, né? Mas trazendo além disso, idolatrias que a gente cria para dentro da gente mesmo, né? Da nossa perfeição, né? A gente querer ser perfeito, ou a gente idolatrar
né, um objeto ou algo que a gente não aceita, né? Às vezes até a gente mesmo, né, vira ídolo, né? Ou nosso filho, nosso pai, né, nosso cônjuge, né, tira a paz, né? Então, a gente identificar o que é que tá tirando a paz do nosso coração, né? Será que aquilo eu tô colocando como, né, um ídolo na minha vida, né? E que a gente possa identificar esses ídolos e colocar Deus. E aí, quando a gente coloca Deus, não tem o que tira a nossa paz, né? Porque a gente sabe que Ele sempre tá ali, né? Ele sempre tá ali. E eu acho que essa é a batalha, né? Essa é a caminhada. E Papai do Céu trazer, assim, né, essa palavra no domingo, né, usando o pastor ali, para justamente, né, cutucar nisso, né? Porque o ano passado a gente, eles vieram, tadinho. Eram 6 semanas falando de dízimos. Então imagina para eles, né? O que tá chegando na igreja, vamos falar de dízimo. Porra, os caras só querem falar de dinheiro, né? E agora não, né? Então, assim, tudo no tempo de Deus, né? Acho que teve um momento aí, né, de confronto aí, mas é, a oportunidade agora é maravilhosa, né? Tem a agradecer. Bem. Amém. Amém. Bom, Eu posso orar para nós? amém. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, louvado seja teu santo nome, Senhor. Bendito és tu, Pai, sobre todas as coisas. Senhor de todo o universo. Senhor Jesus, nosso Salvador, Espírito Santo de Deus. Obrigado pela tua presença em nossas casas, em nossos corações, em nossa mente, em nosso espírito, em todo lugar. Obrigado, Senhor, por nos alcançar, por nos dar a graça da tua presença e o teu Espírito Santo, ó Deus. Teu Espírito Santo, Pai, que nos traz para o prumo, Senhor, que nos aproxima da tua vontade, que nos limpa, Senhor, e nos permite estar ligado a ti. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por mais esse dia, pela vida dos meus irmãos, pela vida da minha família, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, dos meus tios e tias, dos meus amigos, todas aquelas pessoas, Senhor, que fazem parte de alguma forma da minha vida. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor visite cada um, Pai, cada um, e derrama sobre ele, tem, Senhor, o Teu amor, a Tua graça, as Tuas bênçãos, Senhor, Tua paz, o Teu Espírito Santo, Senhor, que possamos todos, Pai, termos consciência, Senhor, das nossas atitudes e o arrependimento, Pai, daquilo que podemos melhorar. Que junto, Senhor, com esse teu espírito nos sobrevenha também a coragem, Pai. A coragem de mudar, a coragem de viver a tua palavra, a coragem, Senhor, de enfrentar qualquer que seja o obstáculo, Senhor. Que venha, Pai, a fé no lugar do medo, Senhor. E que o teu Santo Espírito nos transforme, Senhor, de dentro para fora, nos tornando, Pai, a tua imagem e semelhança. Onde quer que nós vamos, Senhor, que possamos externar a tua presença, a tua palavra, e ser reflexo de ti, da tua transformação, da tua graça, do teu amor. Que possamos, Pai, em nome de Jesus, cada dia mais, Senhor, ser mais de ti, refletir e demonstrar, Senhor, o teu amor, sentir o teu amor, nos sentir, Pai, na condição de filhos, nos sentir filhos merecedores e compartilhar, Senhor, com todos, Senhor, todos aqueles que for da tua vontade e que cruzarem nosso caminho. Que tenhamos sabedoria, Senhor, discernimento para lidar com qualquer situação que nos sobrevém. Peço a Ti, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja com cada um de nós. Agradeço pelas orações atendidas. Peço aqui, Senhor, em especial, pela minha irmã Patrícia, que o Senhor esteja com ela, trazendo cura,
trazendo bênção, trazendo a tua presença, Senhor, que ela possa enxergá-lo e conhecê-lo, Pai. Todo o teu amor, toda a tua grandeza, toda a tua bondade, toda a tua paz, toda a tua luz e tudo aquilo, Senhor, que enche os nossos corações, toda a vida que vem de ti. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor esteja presente no coração de todos nós, Pai. E que esse dia seja abençoado para os meus irmãos, seja um dia de paz, um dia de vitória, um dia de prosperidade, um dia de abundância em tudo, Senhor. Abundância de amor, abundância de paz, abundância de alegria, abundância de amigos, abundância, Senhor, de prosperidade financeira também, Pai. E de tudo aquilo que o Senhor deseja para nossas vidas, que seja real. E que sejamos, Pai, preparados para receber. Capacita-nos, Senhor, todos os dias. Enche nosso coração de fome e sede, Senhor, de Ti e da Tua palavra. Todos os dias, Pai. Para honra e glória do Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço e te agradeço, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Justamente